E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2021 que fala sobre tubos sonoros, e a questão diz o seguinte: o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Temos ali a imagem desse tubo, desse sino dos ventos, e continua. Considere F1 e V1, respectivamente, a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F2 e V2, essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e as velocidades de propagação são, respectivamente, e aí a gente precisa então achar essas relações. E essas relações é só uma noção, de quem é maior, quem é menor, quem é igual. Vamos começar pelo mais simples, tá? Que é o seguinte: a questão ela até chega a me mostrar quem é a barra de menor comprimento e quem é de maior comprimento, mas é só uma imagem meramente ilustrativa, não faz diferença nenhuma na resolução do problema. Vamos começar pela parte mais fácil, que é falando sobre a questão da velocidade dos sons ali emitido pela barra mais comprida e pela barra mais curta, A questão ela fala que essas velocidades V1 e V2 são as velocidades de propagação do som emitido por essas barras. E aí a gente tem que entender que a velocidade de propagação da onda depende unicamente do meio de propagação, por onde ela está andando. E o detalhe então aqui é o seguinte: quando a questão fala que a velocidade que é emitida, a gente supõe que esse som ele está sendo emitido para o ar, Então esse som está sendo emitido para o ar e o ar é o mesmo meio para os dois. Logo, independentemente se esse som está sendo emitido pela de maior comprimento ou a de menor comprimento, o meio é o mesmo, então a velocidade tem que ser a mesma. Mas daí tem alguns que podem pensar: eu imaginei que fosse pelas barras, o som na vibração da barra. Tá, mas vamos entender que as duas são feitas do mesmo material e espessura, então é como se elas fossem também do mesmo meio, fosse a mesma coisa, e sendo o mesmo material, a mesma espessura, o meio é o mesmo, então a velocidade também tem que ser a mesma, independente do raciocínio então que tu fizer. A resposta para a comparação das velocidades é que a velocidade V1 tem que ser igual à velocidade V2. Então a primeira coisa era a gente responder isso aqui. E com isso a gente já tira algumas alternativas, como por exemplo, sai a alternativa A, C e a E, ficando a B e a D como respostas possivelmente certas, tá? Agora vamos ver o seguinte: a questão das frequências. Existe uma série de maneiras que tu pode chegar nesse raciocínio, mas tu tem que entender que a questão ela está tratando a parte de tubos abertos, a parte da física que fala de tubos abertos. E se tu não estudou isso ainda, tem que dar uma olhadinha, porque volta e meia o Enem faz uma referência sobre tubos abertos. Professor, mas por que tubos abertos? Porque na verdade esse sino, se tu já viu ele, tu vai ver que ele é composto por caninhos, Na verdade são caninhos vazados, eles não são maciços, formando justamente um tubo, e ele é aberto porque ele é furado dos dois lados, Então aqui desse lado ele é furado e aqui embaixo ele também é furado. E por isso que é tubos abertos. Vamos imaginar então a seguinte situação, olha só, como é que fica a propagação do som num tubo aberto? Eu vou desenhar aqui basicamente o esquema que a gente faz quando a gente estuda essa matéria, e aí eu vou comparar as situações. Imagina que isso aqui é um tubo aberto, pequenininho, que eu vou analisar o som. O som no ar ele se propaga como uma onda longitudinal, mas no esquema de tubos abertos a gente faz um desenho como se fosse uma onda transversal, mas é só para fazer a análise, tá? Não vai mudar em nada. Então o que vai acontecer? Quando se produz um som num tubo aberto, uma onda estacionária se forma, e o desenho que a gente tem é mais ou menos assim da onda estacionária. Para ficar mais interessante, é possível imaginar que essa onda, na verdade, ela vai seguindo, e o que a gente tem desenhado ali é um pedaço dessa onda estacionária que se forma. Mas percebe que eu desenhei aqui, como se fosse uma onda percorrendo ali por dentro, tá? Logo,
esse desenho que a gente tem, ele representa uma ideia do que seria o comprimento de onda ali dentro. Óbvio que ali dentro a gente não tem um comprimento inteiro, mas ele nos dá uma ideia do que seria o comprimento de onda dessa onda estacionária ali dentro, tá? Se eu pego um tubo maior, um tubo aberto maior, o que vai acontecer? Deixa eu duplicar aqui e vou fazer justamente o seguinte raciocínio. Eu vou pegar o mesmo desenho e vou esticar ele. Ó. Se eu pego um tubo aberto maior, o que a gente percebe? Que proporcionalmente essa onda também vai ficar maior, né? O comprimento da onda vai ficar maior. Se eu fosse desenhar aqui ela, né, o segmento dela, tu veria que ela é muito mais comprida que a primeira. Então, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, ó, esse tubo menor tem um comprimento, o tubo maior tem um comprimento maior. Lembrando que na situação, o menor a gente está chamando de 1 e o maior a gente está chamando de 2, certo? E qual a relação do comprimento de onda que a gente tem dentro desse tubo com a frequência que esse som vai ressoar, né? Lembra que a relação é inversa. A gente pode pegar lá a equação da velocidade de propagação da onda, que diz que o comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade, e fazer uma análise aqui, analisar a situação. Lembra que através dessa equação a gente consegue dizer que eles são inversos, né? Ou seja, quanto maior for o comprimento, consequentemente menor vai ser a frequência. E o contrário também é válido, né? Quanto menor o comprimento, maior a frequência. A gente tem uma relação inversa entre esses dois, lembrando que a gente já falou que a velocidade, se o meio for o mesmo, a velocidade é constante, por isso que a gente tem então essa relação inversa. Então, seguindo esse raciocínio, a gente pode dizer que o comprimento de onda no tubo 1 é menor que o comprimento de onda no tubo 2, já que o tubo 1 é menor, e aí, consequentemente, a frequência vai ser o contrário, né? A frequência do som produzido no tubo 1, ela vai acabar sendo maior que a frequência do som produzido pelo tubo 2. E aí está a minha relação, então, das frequências. Olhando então as alternativas, a gente consegue ficar com a alternativa D, né? F1 é maior que F2 e as velocidades são iguais. Só para a gente fechar aqui o raciocínio, uma outra forma que tu poderia fazer é pegar a equação dos tubos abertos para a frequência mesmo, que diz o seguinte, ó, F é igual a N, que é um número inteiro, vezes V, que é a velocidade, dividido por 2 vezes L. E aí, com essa equação, se tu lembrasse dela, tu poderia responder direto. Ó, o que a gente consegue ver? Que existe uma relação inversa de frequência com o comprimento, ou seja, aquele que tiver o maior comprimento necessariamente vai ter a menor frequência e vice-versa, tá? Então, indo direto pela equação, era muito mais rápido, não precisava fazer todo um raciocínio, porém precisava lembrar desta equação. Caso contrário, o raciocínio foi feito e a resposta por qualquer um dos caminhos fica a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!